O Tray está surpreendendo com as suas novas integrações no modo solo, e a mais nova integração é com o Figma. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu ensino você a fazer aplicativos, agentes de IA, micro-SaaS com inteligência artificial sem que você precise saber programação. Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês essa nova integração. E aqui no Tray eu comecei um novo projeto aqui, eu vou clicar nesse botão para a gente ir lá para o modo solo. Se você ainda não tem o modo solo, fica de olho nas redes sociais do Tray, lá no site oficial, que eles vão liberando essas chaves de acesso para vocês poderem testar, porque ainda está em beta. Em breve eles devem lançar para todo mundo, mas por enquanto tenta entrar lá, olha a rede social que você deve conseguir a chave para poder acessar aqui. E lembrando que você precisa ter o plano Pro assinado para conseguir usar. Então vamos clicar aqui nesse botão e vamos lá para o modo solo. E aqui nessa aba de cima vocês podem ver que tem as integrações e aqui a integração com o Figma. Então a gente vai clicar aqui e aqui é o Figma. Para quem não conhece, o Figma é um programa de design, onde você consegue fazer essas interfaces para sites, para aplicativos. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, eu consigo arrastar, consigo editar. Aqui, por exemplo, ó, eu consigo editar teste tray. Então, eu consigo editar tudo aqui, consigo mexer no tamanho. Para quem é design, conhece muito bem essa ferramenta aqui. E ela é muito boa para fazer rapidamente a interface dos aplicativos. E com essa integração que a gente tem aqui no Tray, a gente consegue acessar o Figma aqui por dentro do Tray sem precisar abrir o programa externo, sem precisar ir para o navegador e tudo mais. Então, eu peguei essa dashboard aqui da comunidade do Figma para que a gente possa testar a capacidade dele construir um dashboard igual a esse. O objetivo é que ele seja parecido, pelo menos, com isso daqui. Então, o que a gente faz é clicar aqui na seção, onde a gente vai pegar toda essa estrutura de design aqui. E a gente vem aqui em cima em adicionar ao chat. Então a gente vai clicar nesse botão aqui de cima. Agora ele está carregando aqui. E ele jogou essa seção completa aqui, ó, do dashboard. Esse design todo aqui. E aqui ele já vem escrito para recriar esse design todo aqui. Então a gente não precisa fazer mais nada, só apertar enviar. E vamos ver a capacidade do modo solo de reconstruir esse design da mesma forma que ele está aqui. Claro que pode ser que tenham algumas diferenças, mas aí é só a gente ir pedindo para ele olhar de novo e refazer aqui para que ele faça o mais próximo possível do que está aqui. Vou criar um projeto React baseado no design do Figma. O projeto atual tem apenas os arquivos do Figma, então preciso configurar uma estrutura React adequada. Então aqui ele começou a instalação do React PNPM e ele vai instalar todas as dependências para rodar esse projeto. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então aqui ele continua instalando, ele está organizando os componentes. Sempre que a gente precisar fazer uma alteração no projeto, a gente vai lá no Figma, faz aquela edição manualmente, a gente troca o que a gente precisa trocar, e aí a gente pede para ele olhar de novo o projeto e para ele recriar novamente as alterações que a gente fez. Então ele deve pegar e jogar de volta para o chat e aí ele vai fazer as mudanças que a gente fez lá no editor. Aqui ele está escrevendo o código aqui do lado, você já vê que o projeto ele já está montando tudo. Com essa integração aqui eu acredito que a gente vai ter mais facilidade ainda para fazer designs bonitos, porque a gente tinha que fazer uns outros processos para a gente conseguir fazer designs bonitos. E você sabe que a inteligência artificial fazendo design não é uma coisa tão boa assim, mas com o Tray, com o modo solo, isso está bem mais facilitado. E agora eu vou dar um corte aqui para quando ele terminar, e aí eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, galera, ele já colocou um localhost aqui, ele está verificando alguns possíveis problemas. Não foi tão rápido assim, levou uns 5 minutos ou mais que isso. Agora ele está aplicando o CSS aqui, que é a parte do estilo, e ele não está sendo tão rápido, tá? Demorou aqui mais ou menos uns 5 minutos para fazer isso, e ele ainda está trabalhando aqui. Claro que se a gente fosse fazer um projeto desse na mão, sem a inteligência artificial, a gente levaria mais de dias, né? Então, 5 minutos, 10 minutos não é nada para quem está construindo um projeto e quer isso de forma rápida. É realmente muito bom. Só que tem os componentes que ele está separando. Inclusive, nesse tipo de projeto é importante a gente separar componentes. Então, uma forma interessante de fazer isso para construir aplicativos, para que a gente não se perca aqui no código. Vou mostrar nos próximos vídeos como que a gente pode fazer isso. Então fica ligado aí no canal. Ele já está mostrando o servidor rodando no localhost. Então vamos ver se ele já vai lançar para a gente. O que ele está falando para a gente? Eu vou criar um novo componente que replica exatamente o design do Figma baseado no arquivo. Isso é muito interessante. Vamos torcer para que ele realmente replique com exatidão. Então eu vou dar mais um corte aqui. Quando ele finalmente terminar, eu volto e mostro para vocês o resultado. Bom, então voltando aqui, esse daqui foi o resultado. Ele não ficou totalmente igual, mas ele se aproximou muito das cores. Ó, ele vem até aqui embaixo. Bom, essas fotos aqui ele pegou lá do próprio design. Olha elas aqui. Então ele pegou essa parte aqui da nuvem, ele colocou o mesmo nome.
Só a nuvem que tá um pouco diferente aqui, o logo, né? Eu acho que ele recriou. Mas essa parte aqui tá bem igual. Aqui a parte do cartão. Deixa eu ver se os ícones também estão parecidos. Olha, ele usou ícones parecidos também. Aí essa parte da transação também tá bem parecida, tá bem fiel. Os ícones também. Só essa parte aqui dos valores que ficou meio estranha. Essa outra parte ele também colocou. Xbox, Renovations, Holidays. Tá tudo aqui. Ele só mudou mesmo a estrutura, né? Ó, essa daqui tá meio que horizontal e aqui ele deixou tudo na vertical, mas as cores, a estrutura, ela é bem parecida, lembra muito a estrutura desse design aqui. Então, eu acredito que se a gente for pedindo coisas específicas, por exemplo, clicar aqui e colocar no chat e falar para ele fazer exatamente isso daqui, eu acho que por partes, porque sempre a inteligência artificial a gente não pode mandar ela fazer tudo de uma vez, porque ela se confunde, né? Então, se a gente ir por partes, clicando nessa parte da estrutura e falando, ó, eu quero que você troque isso daqui, deixe parecido com o que tá lá, talvez dessa forma a gente consiga mais fidelidade ainda, mas pra gente só ter jogado o design pra cá e não falado nada e só mandado ele fazer, tá interessante. Acredito que isso daqui vai facilitar bastante o nosso trabalho, para a gente criar um design, principalmente para quem não manja do design e não manja do Figma, a gente pode ir lá, a gente pode até pegar esses templates prontos, modificar a cor, modificar o logo, escrever. Então, até para quem não sabe o design, isso daí vai ser muito melhor, porque você vai ter uma coisa que é bonita e vai conseguir passar ela para cá. E se você conversar bem com a inteligência artificial, mostrar o que você quer por partes, cada componente separado, você consegue ter resultados melhores do que simplesmente pegar aqui toda essa estrutura e jogar para lá. Isso é um pouco pesado ainda para a inteligência artificial. O Trey, ele conseguiu se sair bem replicando o design aqui, mas ainda dá para melhorar. E eu acredito que fazendo isso de uma forma onde a gente pega partes por partes, componentes por componentes, a gente consegue ter um resultado melhor, porque a inteligência artificial ela vai focar só em uma coisa específica, vai terminar isso de uma forma muito melhor e aí ela vai passar para outra parte e não tudo de uma vez. Então nos próximos vídeos eu pretendo mostrar para vocês como que a gente pode construir um aplicativo dessa forma por parte, sem que a gente jogue um prompt aleatório, sem que a gente jogue um design inteiro aqui, mas pequenas partes para que ele faça perfeitamente aquilo e depois ele passe para a próxima tarefa. Então, se você gostou desse vídeo, gosta desse tema, quer aprender a fazer esse tipo de aplicativo, considere se inscrever aqui nesse canal e ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos, que eu vou falar muito mais sobre o Trey, sobre outras plataformas também, não só o Trey, a gente pode fazer isso daqui em várias outras. É que o Trey ele tem esse modo solo, onde tem essas integrações que facilitam mais ainda o nosso trabalho, mas eu sei que nem todo mundo tem, então muitas coisas do que eu vou falar aqui você vai poder aplicar em outros programas, tá bom? Então, eu agradeço por vocês estarem acompanhando e até o próximo vídeo.